bem, meus caros, dando sequência aqui então, né? Já falamos ali das palavras monossílabas, agora vamos falar daquelas situações em que nós temos palavras com mais de uma sílaba, né? E vamos começar analisando as palavras oxítonas, ou seja, palavra oxítona é aquela que possui a última sílaba pronunciada com maior intensidade. E quais são as palavras oxítonas que serão acentuadas, né? Então, acentuamos as terminadas. As terminadas em A, E, O, em e ens, tá? Lembrando que A, E e O, seguidas ou não de S, são as terminações aí que serão acentuadas. Quanto a isso, nós também não temos dificuldade, não é? Observem bem, olha só. Sofá, né? Maracujás, tá? Então, seguida ou não de S. Café, freguês, tá? Cipó, propôs, tá? Amém, armazém, parabéns, ok? Então, quanto a isso aqui, tranquilo, sei que você não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. As terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, e as terminações em iens. Agora, tem um detalhe, em se tratando aqui de palavras oxítonas, eu também quero deixar uma observação, porque no momento em que falarmos das regras especiais, nós veremos mais algumas palavras oxítonas que serão acentuadas, porém não pela regra geral, mas pela regra especial de acentuação gráfica. Então é importante fazermos essa distinção, eu tenho frisado isso daí com vocês, tá? Bom, saindo então das palavras oxítonas, nós vamos para as palavras... vamos lá? Para as palavras paroxítonas. Então vamos lá. As paroxítonas. A maioria das questões que aparecem nas provas envolvendo acentuação gráfica vão cobrar, né, as regras das paroxítonas, tá? Dentre as questões que abordam a regra geral, o foco é as paroxítonas. Então vamos lá. Acentuamos as paroxítonas terminadas. Terminadas em Então, vamos lá. Então, acentuamos as paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, AN, X, uns, PS e ditongo. Meus caros, vamos ficar atentos ao seguinte. A banca, ela pode cobrar isso daqui de diversas formas, tá? Ela pode tanto cobrar de você uma questão, traz ali uma questão para que você marque quais devam ser, então, acentuadas graficamente, ou ela pode também trazer uma palavra acentuada graficamente e perguntar para você qual foi a regra que possibilitou aquela palavra ser acentuada, beleza? Então, isso pode aparecer de diversas formas. Então, por favor, não se preocupe em decorar essas terminações, não é isso, tá? Eu quero que você entenda, quero que você tome nota desse material e na resolução de exercícios você vai entender que, na verdade, você vai assimilar essa regra passando as palavras por ela e não querendo decorar a regra.
Tá? Não é esse o caminho que você deverá fazer para entender esse tópico de acentuação gráfica. Por favor, não se preocupe em decorar a regra. Você vai entender que a maneira correta é treinar passando as palavras. Você vai pegar uma palavra acentuada e vai identificar qual foi a regra que possibilitou essa palavra ser acentuada dessa maneira. Certo? É assim que funciona, é assim que você vai realmente entender. Caso contrário, você vai apenas decorar, e decorar funciona para aquilo ali, que você está lá fazendo uma prova amanhã sobre esse tópico apenas. Aí poderia até funcionar lá no seu ensino fundamental. Aqui não, aqui eu quero que você entenda, beleza? Eu quero que você entenda que você vai fazer uma prova agora, daqui a alguns dias, daqui a algum tempo você vai fazer novamente, e se você entendeu esse tópico, aí acabou, tá? É algo definitivo para você. Então vamos lá. Quando você olha no primeiro momento, pode até parecer algo, né, difícil. Vamos lá? Olha aqui comigo, a palavra difícil, tá? Difícil, né? Difícil, difícil. A sílaba tônica aqui, então, é a penúltima, ó. Difícil. Sil é a última, difícil, né? O fi é a penúltima. Portanto, essa palavra é uma palavra paroxítona. E ela é uma paroxítona terminada em L, tá? Uma paroxítona terminada em L. Então, por isso que difícil é acentuado. Tá? Então, na verdade, se você entende isso, né, você vai ver que é fácil, né? Fácil, olha aqui a sílaba tônica, ó. Fácil é a penúltima sílaba. Se a penúltima sílaba é a sílaba tônica, temos aqui então uma palavra, o quê? Uma palavra paroxítona. Uma palavra paroxítona terminada em L. Beleza? Então, você vai entender, você vai dominar esse tópico passando a palavra pela regra, tá? Eu quero que você assimile por essa ótica aí. Você deverá aprender a passar a palavra pela regra. Muito bem, olha só. Júri, olha aí a sílaba tônica, ó. Júri, né? Júri. Então, o ju aqui é a sílaba tônica. Júri, ri é a última sílaba. A sílaba tônica é a penúltima. Se a penúltima é a sílaba tônica, então temos uma palavra paroxítona. E pela regra, nós acentuamos as paroxítonas terminadas em i. Por isso que júri é acentuado. Tá? Olha só. Pólen, não é? Ó, pólen, paroxítona terminada em n, tá? Então, pólen. Ah, então, você vai acentuar. Presta atenção aqui, ó. Revolver, tá? Então, uma palavra trissílaba, ela possui 3 sílabas. E a sílaba tônica é a penúltima, ó. Revólver. Se você tiver dificuldade, chame pela palavra, ó. Revólver. A sílaba tônica ganhará destaque, tá? Cuidado, você não vai fazer isso lá na hora da prova, né? Em voz alta, porque aí você será eliminado. Mas olha só, revólver. Então, acentuamos uma paroxítona terminada em R, tá certo? Olha só. Imã. Órfão, né? Uma paroxítona terminada em ão. Ó. Álbum. Tá? Então, fiquem atentos. Não quero que você decore. Eu quero que você apenas compreenda, né? Compreenda essa método de passar a palavra pela regra. Olha só. Tórax, não é? Olha aqui a palavra tórax. Tórax. Então, paroxítona terminada em x. Tórax está aqui. Ó, aquele seu amigo lá que vai para academia, né? Cadê? Porque os nossos amigos vão lá para academia, gostam muito, né? De malhar só o bíceps. Fica parecendo o corneto, não é? Olha só, não com essa musculatura bem definida como a minha, né? A minha musculatura bem definida aqui, pele, osso e veia, tá? Mas brincadeiras à parte, meus caros, ó, bíceps, paroxítona terminada em PS. Agora, o detalhe, o item mais cobrado de acentuação gráfica. Preste atenção aqui, ó. Légua. Légua é acentuado ou não? O que você me diz?
Ah, as meninas já acertam, as meninas já falaram ali, ó, légua, é acentuado, légua. Mas aí alguém vai falar, não, mas espera aí, não acentua a paroxítona terminada em A. Não, aqui não estamos falando de paroxítona terminada em A, mas sim estamos falando de paroxítona terminada em ditongo. Meus caros, isso aqui é muito cobrado nas nossas provas, tá? Paroxítona terminada em ditongo. Olha só, preste atenção aqui, ó. Polícia, polícia, né? Paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Tranquilo? Então, o que é o ditongo? O ditongo é quando você tem dois sons vocálicos que estão juntos na palavra e pertencem à mesma sílaba. Tá? Então, quando você tem dois sons vocálicos, preste atenção, porque aqui agora eu estou falando de fonética. Tá? Quando você tem dois sons vocálicos que fazem parte ali, né? Estão juntos na palavra e pertencem à mesma sílaba, você tem, então, tá? Um ditongo. Dois sons vocálicos na mesma sílaba. E aqui, então, nós temos uma paroxítona terminada em ditongo. Aqui nós temos outra paroxítona terminada em ditongo. O que acontece? O ditongo, ele pode ser classificado como ditongo crescente ou ditongo decrescente. Mais uma vez, eu não quero que você decore, eu quero que você preste atenção na lógica. Por quê? Quando eu falo, né, de fonética, quando eu falo de sons vocálicos, tá? Lembrando aqui da fonética, nós temos as chamadas vogais e temos as semivogais. Então vamos lá, preste atenção, estamos falando de fonética aqui agora. A vogal é o som vocálico pronunciado com maior intensidade. E a semivogal é o som vocálico pronunciado com menor intensidade. Então, de forma bem lógica, eu quero que você perceba aqui comigo. Ó. Quando eu falo a palavra aqui, légua, légua, olha aqui o ditongo. Temos dois sons vocálicos. Observe que eu não estou falando de duas vogais, estou falando de dois sons vocálicos. Por quê? Porque nós estamos aqui no campo da fonética. E eu falo de dois sons vocálicos. Qual é o som vocálico pronunciado com maior intensidade? Ó, légua, guá. Qual é? Você percebeu que é o A, né? Então, este A é o que nós chamamos de vogal. E o U é o que nós chamamos, então, de semivogal. Tá? Observe de forma lógica. O som, ele começa, então, fraco e termina forte. O que aconteceu com esse ditongo? Ele cresceu. Então, aqui, ó, nós temos um ditongo crescente. Tá? O mesmo acontece com polícia. Ó, olha o ditongo aqui, ó. Polícia. Qual é o som vocálico pronunciado com maior intensidade? Não é? É o A. Então o A aqui é vogal. O I é o que nós chamamos de semivogal. Então aqui nós também temos um ditongo crescente. Por quê? Começa com um som fraco, que é uma semivogal, e termina com um som forte. Agora, em homenagem aos rapazes aqui, olha só, hein? Em homenagem aos rapazes, preste atenção. Ó. Feiura, tá? Chame aí, ó. Procure a sílaba da palavra feiura. Olha aí, hein? Pegou em você, né? Bom, preste atenção. Feiura. Né? Temos aqui um ditongo. Porque dois sons vocálicos na mesma sílaba. Se você fizer a divisão silábica, é isso aqui, ó. Feiura. Tá? Então temos aqui dois sons vocálicos na mesma sílaba, temos um ditongo. Preste atenção. Qual é o som vocálico pronunciado com maior intensidade? Fei. Fei é o E, não é? Então aqui você tem o que? A vogal. E aqui você tem a semivogal. Observe que agora esse ditongo começa com som forte e termina com som fraco. Então ele está o quê? Decrescendo. Aqui eu tenho um ditongo decrescente. Moacir, isso é cobrado em prova? Sim. Em algumas questões a banca pode cobrar de você
além da identificação, né, da regra pela qual aqui foi acentuada, se o ditongo ele é crescente ou decrescente. Ela pode perguntar alguma coisa, isso daí já apareceu em diversas provas, então eu gosto sempre de falar isso daqui para os meus alunos, para que você não se perca, tá? Mas é fácil entender, não é? Eu quero sempre que você entenda pela lógica, não quero que você decore. Então o ditongo crescente é aquele em que começa com a semivogal, que é o som mais fraco, e termina com um som vocálico, né? Um som de vogal mais forte, é a lógica. E o ditongo decrescente, ele começa, né? Ele começa com a o decrescente, ele começa com a vogal, né? O som forte, e termina com um som mais fraco. Beleza? Tranquilo até aí? Então, olha só, assim nós analisamos então, né, até aqui, a acentuação das palavras oxítonas e das palavras paroxítonas. Falta agora, para finalizarmos essa parte aqui da regra geral de acentuação, falarmos, né, da última, que são as palavras proparoxítonas. Na verdade, eu nem precisava falar disso. Esta regra, eu tenho certeza que ninguém aí esqueceu. Vamos lá? Olha só. Então, prestem atenção. Bom, quando nós falamos então das regras de acentuação gráfica, a última, né, dentre as regras gerais, vamos lá. Então vamos falar agora das palavras proparoxítonas. Bom, qual é a regra então das proparoxítonas? O que você não pode esquecer? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, não é? Então vamos lá, ó. Vamos lá. Todas são acentuadas. Essa regra aqui eu sei que ninguém esquece, não há dificuldade quanto a isso. O que eu volto a frisar com vocês é o seguinte, né? Você só escreve corretamente as palavras que você conhece, né? Aí lembram que lá no início da aula eu coloquei para vocês essa palavra aqui, ó. Opa! Cártula. Agora, se você não conhece, eu te dou a palavra sem acentuação para que você possa acentuar e tal. Se você não conhece, nunca ouviu falar, não conhece a pronúncia, acabou. Então é a leitura realmente que nos torna competentes comunicadores, seja na forma oral ou escrita, tá? Então, cártula, lâmpada, ônibus, último, tá? Opa. Máquina. Então são todas palavras o quê? Palavras proparoxítonas. Então, falando das proparoxítonas, todas são acentuadas. Muito bem, meus caros, finalizo aqui com vocês as regras gerais de acentuação gráfica. No próximo bloco, nós já abordaremos então o segundo conjunto de regras, que são as chamadas regras especiais. E você que chegou até aqui, eu faço o convite, inscreva-se aí no nosso canal, ative as notificações para que você não perca aí os conteúdos que serão atualizados aí nas próximas semanas. Mas claro, só faça isso se você quiser.